sou a professora Dioclidiane, essa é a nossa aula 08 do 6º ano de matemática e hoje nós iremos ver sistema de numeração decimal. Então vamos lá. Irene é professora de uma universidade pública. Ela dá aula no período da manhã nessa universidade e no período da tarde ela se dedica à pesquisa científica. Em sua função, Irene tem direito a um plano de carreira, em que a universidade atribui uma pontuação ao funcionário de acordo com alguns critérios. Veja a seguir parte desses critérios. Ela tem 0,001 ponto para cada dia trabalhado, 0,01 ponto para cada dia em que participa de cursos ou treinamentos de atualização ou aprimoramento e 0,1 ponto para cada artigo científico que ela publica em revistas especializadas. Dizemos que os números que aparecem nos critérios de pontuação do plano de carreira de Irene estão escritos na forma decimal. Considere uma unidade apresentada por um cubo, como mostrado a seguir. Se dividirmos a unidade em 10 partes iguais, cada uma delas será equivalente a 1/10 de unidade, né? A parte em azul equivale a 1/10 ou 0,1. Os dois equivalem à mesma quantidade. Posso escrever em forma de fração ou em forma de decimal. Mas por que o número 0,1 representa 1/10 da unidade? Bom, observe os números 100, 10 e 1 no quadro de ordens a seguir, né? Nós temos aí o 100, que o 1 está na centena, 0 dezena e 0 unidades. Eu tenho aí o 10, que o 1 está na dezena e 0 unidades. E eu tenho o 1, que só está na unidade. Bom, o algarismo 1, lá do 100, ele equivale a 100 unidades. Só que quando eu desço para a dezena, eu estou pegando esse 100 e dividindo por 10. Então, o algarismo 1 vai valer 10 unidades. E quando eu desço de 10 unidades quando eu desço de dezena para a unidade, eu faço essa divisão por 10 também. E quando a gente está trabalhando com os números decimais, a gente tem números, né, à direita dessa unidade e a gente sempre vai fazendo essa divisão por 10. À medida que o algarismo é deslocado para a ordem imediatamente à direita daquela em que está, seu valor posicional é dividido por 10. Portanto, mantendo essa regularidade, se o algarismo 1 ocupar uma ordem imediatamente à direita da ordem das unidades, o seu valor deverá ser dividido por 10. Ou seja, seu valor será igual a 1/10 de unidade, 1 dividido para 10. Para separar a parte inteira da parte decimal, utilizamos uma vírgula. Então, a parte inteira seria 0 e a parte decimal seria 1. Considere o círculo a seguir como unidade e indique a parte pintada usando números na forma decimal. Escreva também como se lê esses números. Então, esse círculo, eu tenho que considerar a parte pintada de laranja. Bom, esse círculo ele está dividido em 10 partes e 3 partes estão pintadas em laranja. Então, eu tenho 3 partes de 10. Na forma decimal, eu vou ter 0,3 e ler-se 3/10. E agora, nesse círculo aqui, eu tenho que considerar a parte pintada de roxo. Observem que eu tenho um círculo inteiro pintado de roxo e o meu segundo círculo ele tem 9 partes pintadas de roxo. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 1 inteiro e 9/10. Quando eu vou transformar isso em decimal, a parte inteira ela não altera. Então, eu tenho 1,9, né? E lê-se 1 inteiro e 9/10. Veja o que acontece quando a unidade representada pelo cubo é dividida em 100 partes iguais. Nesse caso, cada uma das 100 partes de barra será equivalente a 1/100º da unidade. Então, como que eu represento esse 1/100º? Eu posso escrever 1/100 ou 0,01. A parte em azul equivale a uma parte de 100 que foram divididas. E aí eu posso escrever em forma de fração ou em forma de decimal. Quase sempre, as quantias são representadas na forma decimal, quando nós estamos no supermercado, por exemplo. Observe que esse pacote de macarrão, ele custa R$ 1,69. Este pacote outra maneira de escrever seria R$ 1,69 do real, ou seja,
R$ 1,69. O real é a unidade monetária utilizada no Brasil. Representamos R$ 1 por 1,0. Cada centésimo do real é os centavos, representando 1 centavo por 0,01. Milésimos. Quando a unidade representada pelo cubo é dividida em 1000 partes iguais, cada uma das partes equivale a 1 milésimo de unidade. E como que eu represento um milésimo? 1 sobre 1000 ou 0,001. A parte em azul equivale a uma parte das 1000 partes que esse cubo foi dividido. E aí eu posso escrever ele em forma de fração, que seria 1 sobre 1000, ou eu posso escrever em forma de decimal, que é igual a 0,001. Um exemplo, nos campeonatos de Fórmula 1, o registro do tempo que um piloto leva para completar uma volta na pista é feito com precisão de milésimos de segundo. No Grande Prêmio da Austrália, em 2018, o piloto Sebastian Vettel conquistou o primeiro lugar, realizando a prova de 58 voltas em 1 hora, 29 minutos, 33 segundos e 283 milésimos. Bom, já vimos como representar os números naturais em um quadro de ordens. Agora vamos estudar como representar números decimais. Veja a seguir como representar em um quadro de ordem o número decimal 13,733, por exemplo, né? Então aí o 1 ficou na casa da dezena, o 3 ficou na casa da unidade. E aí uma vírgula ali separando, e depois, à direita da unidade eu tenho o quê? À direita da minha unidade já vem a minha parte decimal, que são os décimos, centésimos e milésimos. Note que cada algarismo de 13,733 ocupa uma ordem e seu valor muda de acordo com a ordem ocupada. Por exemplo, o meu primeiro 3 ali da direita, ele equivale a 3 milésimos. Aí quando eu começo a andar para a esquerda, o meu outro 3, ele equivale a 3 centésimos ou 30 milésimos. Já observe que ele é maior. O 7, ele equivale a 7 décimos ou 70 centésimos ou 700 milésimos. O meu 3 que está ali à minha esquerda da minha vírgula, né, que a gente está andando sempre para a esquerda, ele equivale a 3 unidades. E o 1 equivale a uma dezena ou 10 unidades. Em todo número decimal, a vírgula ela separa a parte inteira da parte decimal. Lemos esse número como 3 inteiros e 733 milésimos. Acompanhe agora essa situação. Em certas rodovias, os caminhões com as cargas são submetidos a passagens para evitar que o excesso de peso danifique o asfalto, né? As balanças elas são mais ou menos desse jeito aí. Eles têm que passar em um lugar específico e esse lugar específico tem uma balança, que é para verificar se aquele caminhão ele pode ou não prosseguir naquela rodovia. Apesar do caminhão de Antônia, com a carga registrou 7,59 toneladas. Já apesar de Rafaela, registrou 7,573 milésimos de tonelada. Qual dos caminhões tem maior medida de massa com as cargas? E aí, eu quero fazer uma comparação. Eu quero saber quem é maior, 7,59 ou 7,573. As duas medidas de massa são escritas como decimais e referem-se à mesma unidade, que é a unidade de tonelada. Logo, devemos comparar os decimais 7,59 e 7,573 para saber qual é a maior delas. E aí, existem várias maneiras de fazer essa comparação, né? Mas a gente vai trazer aqui duas maneiras para vocês. Então, vamos verificar essa maneira, né? Eu tenho aí, primeiro eu vou igualar as casas decimais, né? Para eu igualar as casas decimais, observem que a parte decimal de um são só apenas dois números e a de outro são 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero aí. E vai ficar 7,590 milésimos e 7,573 milésimos. E aí eu vou comparar a parte inteira e depois vou comparar a parte decimal. Então, eu tenho que a parte inteira é igual, né? Porque 7 é igual a 7. E 590 milésimos é maior do que 573 milésimos. Notem que, como a gente já tinha falado na aula passada,
esse sinal, a parte maior, a parte aberta fica virada para o número maior. Então, se 590 milésimos é maior do que 573 milésimos, a gente conclui que 7,59 é maior do que 7,573. Mas existe uma outra maneira de fazer, né, utilizando o processo prático, que eu vou comparar número por número. Então, a primeira parte inteira, 7 é igual a 7. Aí eu vou para a parte decimal, que é aquela parte imediatamente após a vírgula. Então, eu tenho 5. Comparo. 5 é igual a 5. Então, eu vou para o terceiro. E aí eu vejo que 9 é maior do que 7. Se eu encontrei que 9 é maior do que 7, então 7,59 vai ser maior do que 7,573. Logo, o caminhão de Antônio tem maior medida de massa com a carga do que o caminhão de Rafaela. E na aula anterior, nós vimos como associar números naturais a pontos de uma reta numérica. Agora nós vamos aprender como fazer isso com números decimais. Vamos representar, como exemplo, os números 0,6 e 2,5 em uma reta numérica. Como o 0,6 está entre 0 e 1, por que ele está entre 0 e 1? Porque ele é maior do que 0 e menor do que 1. E o 2,5 está entre 2 e 3, é maior do que 2 e menor do que 3. Marcamos na reta numérica os pontos A, B, C e D, que correspondem respectivamente aos números 0, 1, 2 e 3, que são os números que nós vamos precisar utilizar para compor esses números. Na reta numérica, dividimos o segmento entre A e B em 10 partes iguais. Cada parte corresponde a 0,1. Portanto, para representar o número 0,6, consideramos 6 partes a partir do zero. Agora, para representar o número 2,5, dividimos o segmento de C até D, né, que é o ponto de 2 até 3. Também vamos dividir em 10 partes iguais, e a partir do 2 consideramos a quinta parte. E aí nós conseguimos representar o ponto 2,5. Então, para lembrar, hoje nós aprendemos sobre décimos, centésimos e milésimos, e a sua representação na forma decimal. Além disso, aprendemos a representar um número decimal em um quadro de ordem, comparar e representar números decimais em uma reta numérica. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, acesse a nossa plataforma Eduque, né? Veja o vídeo mais detalhadamente. Bons estudos e até a próxima aula!